Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos e meus irmãos. Jesus veio à Terra, Jesus veio nos salvar, Jesus veio nos resgatar, mediante uma obra previamente estipulada, elaborada antes da fundação do mundo, para a salvação de muita gente. Jesus trouxe ensinamentos, Jesus leva em consideração as nossas obras, mas são os ensinamentos de Jesus que nos salvam? Não. É um ensinamento errado dizer uma coisa dessas. São as nossas obras que nos salvam? Não. As nossas obras e os ensinamentos de Jesus, depois que nós somos salvos, esses ensinamentos e as nossas obras legítimas nos aperfeiçoam na condição cristã. Mas antes é preciso que nos seja concedida a condição cristã. Portanto, a condição cristã, a identidade cristã, não é conquistada pelo homem. Embora seja aperfeiçoada pela ação sinérgica do Espírito de Deus e do Espírito do homem salvo, é preciso que antes haja a salvação. Então nós somos salvos pelos ensinamentos de Jesus? Não. Essa é uma pregação mentirosa, é uma pregação errada. Nós somos salvos pelas obras? Também não. É outro ensinamento errado. Nós somos salvos pela intervenção soberana de Jesus. De que maneira? Ele entregou-se em holocausto perfeito, em morte vicária, morte substitutiva em nosso favor. A cruz de nossa maldição, ele tomou para si as nossas dores e fez-se maldito por nós. A cruz, teologicamente, a cruz que deveria ser a cruz para o nosso sacrifício, porque o pecado leva à morte e ao sofrimento, ele se fez sacrifício por nós. Essa morte vicária, essa morte voluntária, essa morte por amor de nós, um amor sublime, um amor ágape, é o que nos leva à salvação. Porque nessa morte substitutiva, Jesus levou sobre si os nossos pecados. E pelo seu sofrimento, nós fomos sarados. Nós fomos, no caso, anulados, somos anulados da nossa natureza pecaminosa. Nós não nos tornamos perfeitos, nós somos redimidos e somos justificados na obra redentora de Jesus. Assim, quem nos salva é Jesus, por intervenção soberana. Isso é cristianismo. Salvação por obras ou pretensa salvação pelos ensinos não passa de uma corrupção da obra redentora de Jesus, e isso não existe nas Escrituras. Jesus nunca fez isso, nunca falou sobre isso, muito menos os profetas e muito menos os apóstolos. O que os apóstolos dizem? Vamos ver antes o que Jesus diz aqui no começo do Evangelho de João, capítulo 3, versículos 13 a 15. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que atualmente está no céu. Jesus está dizendo que ninguém subiu aos céus para buscar conhecimento, sabedoria, poder ou virtude, e depois voltar e salvar alguém. Somente ele, Jesus, desceu dos céus, na sua condição divinal, com autoridade e poder, para nos remir de nossos pecados e nos conceder a salvação eterna. E ele continua nos versículos 14 e 15. E do mesmo modo pelo qual Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, seja crucificado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Todo aquele que nele crê, no Cristo crucificado, morto e também ressurreto ao terceiro dia.
Então, Jesus já dá aqui um prenúncio da sua morte redentora, da sua crucificação redentora, em que ele foi crucificado, foi maltratado, foi morto, levou sobre si as nossas enfermidades e depois se fez ressurreto ao terceiro dia e subiu aos céus glorificado depois de permanecer muito tempo entre os seus discípulos. O evangelista João nos fala muito sobre isso. João e Pedro nos falam sobre essa obra redentora, sobre esse sacrifício perfeito. Na primeira epístola de João, no capítulo 3, versículo 16. 1 João 3,16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu, entregou a sua vida por nós. Pronto, já é uma declaração nítida da entrega voluntária de Jesus. E continua, e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos, quer dizer, devemos dedicar a plenitude da nossa vida pela disseminação dessa verdade do Evangelho e do aperfeiçoamento de todos os cristãos na obra redentora de Jesus, no aperfeiçoamento cristão. Mas ele então diz, nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. João foi capacitado pelo Espírito Santo e também por Jesus? Foi. Não era João o apóstolo dileto de Jesus? Sim. Muito bem. Ele continua no capítulo 4 da mesma epístola, no versículo 10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, como holocausto, como sacrifício perfeito e eterno pelos nossos pecados. Fácil compreensão nas palavras de um apóstolo com a envergadura do apóstolo João. Pedro também diz, na sua primeira epístola, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Olha o que Pedro diz. Pedro, que foi conviva de Jesus, assim mesmo como João. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Pelo seu sacrifício, pelo seu sofrimento, fostes sarados. O que significa a dor que nos traria a salvação, a redenção, não estava sendo sofrida por nós, mas estava sendo sofrida por ele. E no versículo 3, capítulo 3, versículo 18, o mesmo apóstolo Pedro diz, pois também Cristo morreu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus, morto sim, na carne, mas vivificado no Espírito. Jesus morto e depois ressurreto. Provas aqui apostólicas, temos mais, mas para não ficar exaustivo, vamos ficar apenas nesses exemplos. Vamos ver agora o que o próprio Jesus afirma, no Evangelho de João, no capítulo 10, versículos 17 e 18. Será que essas palavras que nós vamos ler são tão complexas assim? Por que as pessoas que sabem ler, que dizem ter um bom discernimento, não entendem aqui uma morte voluntária, uma morte por entrega perfeita? Vamos ler Evangelho de João, capítulo 10, versículos 17 e 18, palavras do próprio Jesus.
Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para depois a reassumir. O Pai me ama porque eu dou a minha vida para depois a reassumir. Morte seguida de ressurreição. Ninguém a tira de mim. Jesus jamais blefou. Jesus jamais mentiu. Ele disse: ninguém tira a minha vida de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Será que é difícil as pessoas compreenderem que Jesus diz: eu dou a minha vida para depois a reassumir. Ninguém a tira de mim. Portanto, Jesus, quando foi morto na cruz, ele foi porque assim ele permitiu. Eu espontaneamente a dou. Eu, Jesus, espontaneamente dou a minha vida. E parece que Jesus estava blefando? Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Esse mandato eu recebi de meu Pai, porque Jesus estava na sua missão em semelhança de figura humana, humilhado na condição de figura humana e dependente do poder do Espírito Santo de Deus. Então, ele fala que esse poder ele recebeu do Espírito Santo de Deus. Em João 10, 17 e 18, nós vemos aqui, nas palavras de Jesus, ele afirmando que dá a sua vida em resgate de muitos, voluntariamente. Ele dá a sua vida e a retoma de novo, pela ressurreição. Ninguém pode tirar a sua vida. Então, se Jesus foi preso, maltratado, morto, é porque isso aconteceu com a sua permissão, pela sua vontade. Vamos dar um outro endosso a isso que Jesus disse, nas palavras dele também, no Evangelho de Mateus, capítulo 26. O que diz o Evangelho de Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 52, do 52 ao 54. Jesus estava para ser preso, e alguém tenta defender Jesus com a força de uma espada. O que Jesus diz? Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso não pensas que não posso rogar a meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais do que 12 legiões de anjos? Vocês não sabem, quando eu afirmo que tenho à minha disposição para me defender, para me livrar dessa prisão, 12 legiões de anjos, e eu não estou mentindo? Porque Jesus jamais mentiu, Jesus jamais blefou. Jesus está dizendo aqui que tinha à sua disposição 12 legiões de anjos, se ele quisesse livrar-se dessa prisão. E agora ele diz algo extremamente importante. Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Como se cumpririam as Escrituras, segundo assim deve suceder? Se eu não morrer, se eu não for preso, martirizado, morto e depois ressurreto, como se cumpririam as Escrituras? Nos meus ensinamentos? Não. Nas obras de vocês? Muito menos. A minha morte é necessária para a redenção de muita gente. A minha obra redentora pela minha morte sacrificial, pela minha morte de amor, amor ágape. Não o amor fraternal, filéu, mas o amor sublime, o amor ágape, o amor que somente Deus tem. Muito bem. No mesmo Evangelho de Mateus, isso novamente se repete com outras palavras. No Evangelho de Mateus, capítulo 16, quando Pedro, sabendo que Jesus vai entregar-se em holocausto perfeito, ele tenta impedir Jesus. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 16, dos versículos 21 a 23. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos
que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ser ressuscitado no terceiro dia. Jesus afirmou isso. Ele já sabia previamente da sua prisão e da necessidade do seu sacrifício perfeito e do seu sacrifício eterno. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isto de modo algum te acontecerá. Pedro, querendo dar um grande demonstrativo de amor fraternal, disse que Jesus não poderia ser preso, não poderia ser maltratado e não poderia ser morto. Qual foi a reação de Jesus perante tal demonstração de amor fraternal? Jesus repreendeu Pedro. No versículo 23, mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, mas sim das coisas dos homens. Tu és para mim pedra de tropeço, tu és um impedimento para que eu cumpra a minha missão, ser preso, maltratado, morto e ressurreto, para a redenção de muita gente. E você impedindo a minha morte, você entende muito de amor fraternal, mas não entende nada do amor de Deus. Então, essa aqui é mais uma passagem que é demonstrativo da morte voluntária, vicária, substitutiva que Jesus proporcionou a todos nós. E para nós terminarmos, vamos voltar a Pedro, a sua primeira epístola, a 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como o sangue de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Vamos mais à frente. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, na plenitude dos tempos, por amor de vós. Amém? Então aqui temos diversos exemplos dos apóstolos e de Jesus, não citamos nenhum profeta, de que Jesus trouxe sobre si, somente ele tem poder para isso, trouxe sobre si os nossos pecados, isso o levou à crucificação, e pelo poder do Espírito Santo ele foi ressurreto e depois elevado às alturas, glorificado. Não fomos salvos pelos ensinamentos de Jesus, nem somos salvos pelas nossas obras. Nós somos salvos pela intervenção soberana de Cristo em nossas vidas. É o amor de Deus manifesto em Cristo que nos salva, que anula os nossos pecados, que nos redime, que nos justifica, nos reconcilia com Deus e nos concede a vida eterna nas regiões celestiais. O homem não pode salvar-se. O homem não pode, pela sua retidão, obras, cultura ou, digamos, ensinamentos de Jesus, salvar-se. Somente Jesus pôde fazer isso, somente Jesus pode fazer isso hoje, através do nosso arrependimento e do nosso reconhecimento da sua obra redentora, em holocausto perfeito e perpétuo, como aqui foi exaustivamente, no caso, demonstrado. As nossas obras são importantes quando nós somos cristãos, as nossas obras que sejam legítimas, obras que honrem o Filho de Deus, vão nos dar galardão espiritual no tribunal de Cristo, que não é um tribunal para julgamento, porque nós já saímos daqui julgados, mas é um tribunal para galardoar os salvos
pelas suas obras, pela sua fé. Os ensinamentos de Jesus são também aperfeiçoadores. Existem ensinamentos universais e existem ensinamentos específicos para os salvos. Também, como as obras, os ensinamentos são para aperfeiçoamento. Jamais as obras salvam e jamais os ensinamentos de Jesus salvam. Quem ensina isso está enganando você, está enganando multidões, porque não quer que você conheça a verdade. Não querem que você conheça a soberania de um Deus sobre os homens. Não querem que você saiba que o amor de Deus constrange todas as manifestações de amor ou de caridade que nós possamos praticar. Devemos atentar para os ensinos de Jesus, devemos nos dedicar às boas obras, mas a primeira obra, a obra que nos salva, essa nós temos que nos submeter a isso, para nós sermos salvos. Não existe outra salvação, não existe outro caminho, não existe outro ponto de vista. Só existe uma verdade. É essa verdade que foi relatada aqui. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.